Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, o Cooper News SC de hoje já está no ar. Veja os destaques. Produção de flores é um importante segmento do agronegócio brasileiro. Ex-presidente da OCESC lança livro sobre o cooperativismo em nossos dias. Você vai conhecer o desempenho dos cultivares de feijão da Epagri, também na cozinha. Casal transforma sonho em realidade na produção de bolachas artesanais. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. E começamos o programa de hoje com o nosso parceiro Agro, Saúde e Cooperação, nesta semana destacando a produção de flores, que é um importante segmento do agronegócio brasileiro. Um mercado milionário que gera muitos empregos e oportunidades de negócios. Santa Catarina tem grande participação nessa cadeia produtiva e Joinville, um município conhecido como Cidade das Flores, representa bem esse setor. Na cidade onde o céu encontra o verde, cada esquina é um jardim. Rosas, violetas, margaridas. As flores batizam as ruas e os caminhos mostram a essência de um povo que cultiva o amor. Joinville, a cidade mais populosa de Santa Catarina, com 616 mil habitantes, é o terceiro maior polo industrial do sul do país. Detém 20% das exportações e está na lista das cidades com a melhor qualidade de vida, segundo o IBGE. O município também é conhecido como Cidade da Dança, Manchester Catarinense, Cidade dos Príncipes e Cidade das Flores. No campo, uma aquarela. A diversidade de espécies juntas forma um grande tapete florido, um mosaico de cores e perfumes. Esse é o Emério Jardins, ponto turístico de Joinville que atrai 50 mil visitantes por ano. Aqui, a primavera tem 12 meses. Com 30 mil metros quadrados, são plantadas cerca de 150 mil mudas de flores. Como é que começou tudo isso?
Começou por uma ideia do meu pai, há muitos anos atrás, né, na área de jardinagem. Foi se criado um jardim para divulgar o Hemerocalyx, que é a nossa flor principal, né, que surge inclusive o nome Hemero, né? E de lá para cá, de muitos anos para cá, então a gente foi criando uns espaços com outras flores para contemplação, além dos Hemerocalyx, para as pessoas poderem contemplar outras flores, terem momentos de diversão em família, de descanso, de lazer, em meio à natureza. E apesar de ser o maior jardim de Santa Catarina, não foi ele que trouxe a Joinville o título de Cidade das Flores. Para descobrir como essa história começou, precisamos voltar no tempo. Mais precisamente, há 173 anos, quando os primeiros imigrantes alemães chegaram na antiga colônia Dona Francisca. Também deve ser mencionado um outro progresso, o cultivo das queridas florzinhas da nossa flora, que se estabeleceu nos primeiros anos da colônia. O texto está no primeiro jornal da cidade, escrito em alemão, em 1874. Cerca de 30 anos depois, as conhecidas florzinhas da colônia voltam a chamar a atenção. Essa imagem, né, ela foi muito ressaltada e reforçada com a visita, né, do então recém-eleito presidente da República, o Afonso Pena, que veio participar da inauguração da estação ferroviária de Joinville, lá em 1906. E aí ele foi levado para dar uma volta, principalmente pela área urbana, né, pelo centro, e os jardins estavam todos preparados para essa visita, né, com belas flores, enfim, e ele se encantou, né? E aí ele teria então comentado que Joinville seria a cidade jardim do Brasil. Isso meio que pegou, né, aqui na cidade. A mesma notícia ainda afirma que os imigrantes trouxeram mudas da velha pátria que cultivaram junto com flores que encontraram na nova morada. Havia exemplares importados que também foram cultivados ao lado das espécies locais, né? Por exemplo, as orquídeas, né, tão famosas orquídeas. Ah, as orquídeas! Elas têm um charme que nunca sai de moda. Foram elas que devolveram a cor para a vida da Dona Marlene. Há 13 anos, a mulher brincalhona e feliz caiu em uma depressão severa depois que a mãe e o irmão faleceram de câncer. Era só uma depressão mesmo, uma falta de uma pessoa que deixou assim um buraco muito grande na minha vida, um vazio da minha mãe e do meu irmão. E que te adoeceu de alguma forma? Me adoeceu. Nas flores, ela encontrou o remédio e fez do jardim de casa uma sessão de terapia. Hoje tem cerca de 2.000 vasos e uma atividade que toma tempo, Dona Marlene. Toma, na verdade, é como se fosse uma sobremesa as orquídeas para mim. Eu acabo de almoçar, eu deixo minha louça na pia e venho comer minha sobremesa, que é mexer nas minhas orquídeas. Foi a tua cura? Foi a minha cura, tá? A minha cura está aqui, é provada. Essa é a minha cura. Eu amo demais as orquídeas, porque elas falam com a gente. Você não precisa falar com elas, você só precisa tratar delas. Porque o que ela te diz é esse daqui, ó, é a beleza. E o sorriso no rosto agora, de bem com a vida, feliz, não é mesmo? É verdade, curada. E dou um conselho para quem quiser ouvir o que eu vou falar. É a tua cabeça se destinando a fazer alguma coisa que te faz bem, não é verdade? Tá certo! Obrigada. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. Em noite de autógrafos, que reuniu as principais lideranças do cooperativismo catarinense, Luiz Vicente Suzin, ex-presidente da OSESC, faz o lançamento do livro Reflexões sobre Atualidade e Cooperativismo. Assista a reportagem do programa de TV Estado de Excelência. Foi no ambiente de confraternização, reunindo os principais dirigentes cooperativistas de Santa Catarina, que aconteceu o lançamento do livro Reflexões sobre Atualidade e Cooperativismo, de autoria do ex-presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin.
Eu sempre digo que sou muito grato ao cooperativismo, mas muito grato mesmo, que dentro do cooperativismo a gente faz amigos, a gente conhece amigos. Hoje eu tenho amigos no estado todo, tenho amigos no Brasil e tenho alguns amigos no exterior também, através do cooperativismo. Uma trajetória de sucesso que teve início em 1989, na presidência da Cooperville, a Cooperativa Agropecuária de Videira, no Vale do Rio do Peixe. Em 91 já me tornei presidente também do Cicobi Videira e depois, como presidente da Cooperville, comecei a participar da Aurora. Eu fui conselho fiscal da Aurora, fui conselheiro da Aurora. E depois começou minha trajetória. Daí fui conselheiro da FECOAGRO e me tornei presidente da FECOAGRO. Fiquei 9 anos como presidente da FECOAGRO. Aí renunciei 2 anos de mandato por um convite, então, Marcos Jordan, para que eu fosse candidato ao SESC. Aí fui candidato ao SESC, me elegi 4 anos, mais 4 anos, fiquei 8 anos na SESC e Sescope Santa Catarina. E como presidente da SESC Sescope, eu também fui conselheiro do Sescope Nacional, os 8 anos que fiquei na SESC. Fiquei 8 anos no Sescope Nacional, conselheiro representando a região sul. Então, para mim, isso é muito gratificante. Foi aí toda a minha história e aonde nós chegamos hoje nesse lançamento do livro. Mas nada disso eu teria chegado aqui se eu não tivesse tido meus amigos cooperativistas, os presidentes das cooperativas. A base começou lá no associado, mas eu tive apoio sempre dos presidentes, dos amigos presidentes das cooperativas, tanto quando eu estava na FECOAGRO, depois na UCESC também. A gente não chega sozinho. É mais do que justo a gente ter registrado para a posteridade a sua biografia, para que outras pessoas se espelhem no seu exemplo de trabalho, de perseverança, sempre pensando no bem comum, no bem dos seus associados. É um momento muito importante nesse encontro aqui de cooperativista, mas o mais importante é prestigiar o Suzin, esse grande presidente que teve com muita sabedoria à frente da OSESC. Não seria nada mais justo do que ele colocar a história dele do cooperativismo, os anos que ele está fazendo esse belo trabalho como um grande cooperativista. Por isso, essa noite estamos aqui prestigiando ele por esse momento tão importante na vida do Suzin. Então, acho que o Suzin está de parabéns aí pelas conquistas dentro do sistema cooperativo, por aquilo que ele ensinou, por aquilo que ele fez. Então, tudo justo e perfeito hoje junto ao Suzin nesse reconhecimento que a gente está fazendo hoje no lançamento do livro dele aí. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Você vai conhecer o desempenho das cultivares de feijão da Epagri também na cozinha. Casal transforma sonho em realidade na produção de bolachas artesanais. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Canal 1000 Histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. E nessa segunda parte do programa de hoje, vamos conhecer os cultivares de feijão que foram produzidos pela empresa Epagri e que se destacam pelo sabor, resistência e produtividade. Assista a reportagem do SC Agricultura.
O feijão é popular na culinária brasileira. De norte a sul, na maioria das mesas, ele sempre está presente. A dupla inseparável arroz com feijão combina no prato e traz os nutrientes necessários para uma dieta saudável. Cada região tem as suas preferências. Por isso, no Brasil são cultivados vários tipos de feijão. Os campeões de consumo são o feijão preto e o carioca. 70% do feijão produzido no Brasil vem da agricultura familiar. Em Santa Catarina, esse número chega a praticamente 100%. Para atender a demanda dos produtores por semente de qualidade, há 20 anos a Epagri desenvolve pesquisas com essa cultura. E nós vamos conhecer um pouco mais o trabalho realizado aqui no CEPAF, em Chapecó. Aqui nós estamos numa multiplicação de semente genética da cultivar de feijão SCS 204 Predileto. É uma cultivar de feijão preto e a gente faz esse tipo de multiplicação tanto no período de safra quanto no período de safrinha. Todas as 4 cultivares hoje lançadas e recomendadas para plantio em Santa Catarina são multiplicadas pela Epagri e disponibilizadas tanto aos nossos multiplicadores de semente quanto aos produtores rurais via extensão rural em cada município de Santa Catarina. Um importante trabalho de melhoramento genético da Epagri, né, Sidney? Exatamente. Já temos aí 5 cultivares lançadas e temos outras pesquisas relacionadas também ao tema, né? A gente busca saber a melhor época de cultivo, a densidade de semeadura, inclusive a quantidade de adubo que se deve colocar nessa cultura, potencializando o rendimento, né? Sempre pensando o quanto o produtor rural pode estar colhendo a mais nesses campos de cultivo. Qual é a produtividade média de feijão que o agricultor colhe? Depende. Durante o período de safra, a gente tem produtividades maiores porque o ciclo de chuva é mais regular. Então a gente consegue chegar aí a 3.500, 4.000 kg por hectare com as cultivares da Epagri, né? Durante o período de safrinha, que é esse período agora que a gente está fazendo as gravações, a gente tem um potencial um pouquinho inferior porque a gente tem mais períodos de seca. Então se colhe entre 2.800 a 3.000 kg por hectare. Óbvio, o foco e o objetivo do programa é sempre ter cultivares mais produtivas. Então um lançamento ele sempre vai ser superior àquelas cultivares que a gente tem na linha, né? Por isso que se chama melhoramento genético de feijão. Além de colher mais, que outras vantagens o produtor pode ter utilizando essas sementes da Epagri? Bem, no nosso melhoramento a gente sempre foca em resistência a doenças. Então hoje com as cultivares recém-desenvolvidas, superiores para tolerância e resistência a doenças, o produtor rural precisa utilizar menos fungicida a nível de campo. São menos aplicações e menos dinheiro gasto também para produzir, então aumenta a lucratividade. Além disso, essas cultivares também são mais tolerantes a períodos de seca e o que ocorre, né, gradativamente vem aumentando aí no passar do tempo, então essas cultivares também vão superar esses obstáculos melhor e também vão manter o potencial produtivo mesmo frente a períodos curtos de seca. Esses são os 4 cultivares de feijão da Epagri disponíveis para semeadura em Santa Catarina. O feijão SCS 205 Riqueza de grão carioca tem maior tamanho de grãos, maior resistência à antracnose e maior rendimento industrial nas nossas avaliações com peneiras. SCS 204 Predileto é o do grupo de grão preto, possui também resistência a raças de antracnose, maior rendimento de grãos e maior rusticidade, mais indicado para produtores que querem fazer um plantio com menor uso de agroquímicos. Este aqui é o SCS 208 Querência, também cultivar do grupo carioca, com resistência à antracnose e outras doenças a nível de campo, principalmente relacionadas à vagem, alto rendimento de grãos a nível de lavoura, e um dos nossos maiores potenciais na avaliação de cultivares para Santa Catarina. Nosso último cultivar
é o SCS 206 Potência, foi recentemente lançado pelo programa, é do grupo preto, tem alto potencial de rendimento de grãos e resistência a principais doenças. A grande diferença tecnológica dele é o porte agronômico das plantas e a capacidade de plantio em todos os locais em Santa Catarina. Então nós temos riqueza, predileto, potência e querência. Feijões produzidos aqui no Centro Especializado de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó. O consumidor já pode encontrar esses feijões disponíveis nos mercados? Sim, algumas cidades possuem entrega direta dos produtores. Em alguns restaurantes também temos parceria diretamente aí com a EPAGRE. E caso o consumidor queira comprar diretamente, a gente pode indicar quais são os produtores rurais que estão multiplicando essas sementes. E agora vamos falar de um sonho que começou na cozinha de casa e se tornou a primeira agroindústria de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Vamos conhecer o trabalho da família Garbim com bolachas artesanais nesta reportagem do programa parceiro Vale Agrícola. A massa sendo sovada é sinal de que hoje tem produção de biscoitos. Já saindo do forno, as bolachas vão ser decoradas em ritmo natalino. A Marisete e o Elmo estão casados há 38 anos e há 20 trabalham com produção de biscoitos e outros panificados na agroindústria da família em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Uma amiga sugeriu que fizesse biscoitos, mas esse fazer biscoito não é fazer que hoje a gente faz, é errar a receita mesmo, botar coisa fora até aprender, sabe? E assim a gente começou na cozinha de casa, como a maioria das pessoas começam, né? Na época a gente tinha horta, ele estaria, né? Daí como precisava de uma renda a mais, eu já ia na feira, vendia verdura e leite. Daí ela, o que eu vou fazer? Eu digo, então faz, que daí vai junto, feira, né? Da bolacha de Natal pintada aos biscoitos integrais com uva passa, o empreendimento da família Garbim começou com uma ideia simples: fazer algo em casa para complementar a renda da família e manter os filhos na propriedade rural. Iniciativa que logo se tornou a primeira agroindústria familiar registrada no município. Como a legislação recém estava começando também, tinha essa diferença, né, que uma agroindústria familiar ela não é nenhuma indústria e ela também não é uma padaria lá no interior, né? Ela precisa processar as próprias matérias-primas produzidas por eles mesmos, né? A definição da agroindústria familiar é a mão de obra da família. Nós não temos empregados e nunca tivemos. Diferente de uma padaria, a gente não usa conservantes, a gente não usa pré-mistura, a gente usa a farinha, o açúcar, enfim, mas sem adicionar outros componentes químicos. Não tem conservantes, não tem corantes, o nosso diferencial é esse. Os primeiros anos não foram fáceis. Com pouca informação sobre o que seria uma agroindústria, em meados dos anos 2000, a família enfrentou desafios para manter o negócio funcionando. Eu sempre digo assim, que a gente começou ilegal para poder dar certo legalmente. Se nós tivéssemos começado legalmente, nós já teríamos fechado. A gente andou apanhando bastante de uns amigos e aí uma temporada bem complicada. Nós tivemos quando meu sogro faleceu, foi difícil. Aí a gente ganhou uma raceira muito grande que passou, né? E aí a gente ficou sem renda por 3 anos. Né, foi muito pagando conta de dinheiros não recebidos. Meu marido teve que botar prótese no quadril e acabou também não podendo mais ter horta. Então a nossa renda é dos biscoitos. Então tudo que gira para nossa renda é biscoito. A legalização veio em 2008 e desde então a família pôde participar de projetos municipais e estaduais que ajudaram a melhorar a renda. A merenda escolar, ela
compra através de 2 mercados institucionais. O PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. As agroindústrias, então, elas conseguem comercializar através do PAA, aqui municipal, até R$30 mil por ano, por família, e através do PNAE R$40 mil. Isso são R$70 mil a mais, que é comercializado apenas no âmbito municipal, e ainda temos o PNAE estadual, onde é possível se fazer a comercialização de até mais R$40 mil por ano. Então é um valor bem considerável, né, que dá uma ajuda bem grande para as nossas agroindústrias locais. A nossa renda aumentou em 50%, né? Eu digo que a gente está respirando sem oxigênio. Aí a merenda estadual também agora está voltando ao normal, né? Porque por causa da lei que não podia com adição de açúcar, que para nós foi muito ruim, mas a gente está trabalhando, né, para cada vez que eles entendam também o nosso lado, né? E a gente também tem o Conselho de Segurança Alimentar, onde que eu coloco é importante para quem está consumindo, as crianças, mas para quem produz também é importante para continuar gerando renda, porque a gente vive dos biscoitos, a gente não tem uma outra renda. Eles serviram de exemplo para as demais agroindústrias e a gente tem sempre o hábito de fazer intercâmbio entre os produtores, né? Porque além do assessoramento técnico, o produtor sempre ele gosta de conversar com um outro produtor, né? Que vai fazer a mesma atividade que ele tem interesse em também fazer. Então eles fazem essa troca de ideia. Não foi diferente, né, com a questão das agroindústrias, né? A Marisete ela conseguiu auxiliar as próximas que se legalizaram também. Além da legalização, outro diferencial da agroindústria foi a capacidade de ouvir os clientes. A adaptação das receitas foi essencial para atender a procura por produtos mais saudáveis e inovadores. Nós trabalhávamos só com farinha branca. Nossos tipos de bolacha eram 4 no início: manteiga, milho, polvilho, maisena e goiabada, só. E aí o pessoal começou a pedir uma coisa mais integral. Daí a gente obteve receitas que a gente foi adaptando, né? Primeiro misturava farinha branca, hoje não. Nossos produtos integrais são 100% integral, não tem farinha branca. E daí a gente trabalha com açúcar mascavo. É açúcar, mas ele é em termos mais saudável, né? E aí a gente fazia palito frito. Aí o consumidor, faz alguma coisa assada. Então a gente foi trabalhando, pegando receitas, errando um monte, e para poder fazer assado. Então a gente tem 3 tipos hoje: o palito integral com queijo e o de queijo com farinha branca. Procuramos muito tirar açúcar das bolachas, então a gente pega a receita, daí diminui a bolacha, leva para o consumidor, daí faz uma enquete para ver o que diminui o açúcar, né? Porque a gente ouve de falar de médico e coisa que o açúcar teria que diminuir, né? Nosso pão de milho foi o quê? Foi minha finada sogra que me ensinou. Então é com a farinha cozida. Daí na época eu aprendi com leite e ovos. Só que hoje, como tem muita restrição, nós acabamos tirando os ovos e o leite e agregando mais farinha de milho. Tem trigo sim, mas em menor quantidade. A gente tem o pão de longa fermentação, que leva mais de 12 horas na geladeira, né? Todo um processo diferente. É um pão que tu come, te sacia e não te estufa. Então a gente tem ora pro nobis, normal. Daí a gente tá fazendo focaccia também, que é o diferencial. A gente não usa margarina, não usamos corante, não usamos essência. Então o nosso diferencial é esse. E eu sempre digo assim, que eu não vendo um produto que eu não vá consumir ou dar para os meus netos ou para minha família consumir. Já são mais de 20 anos de história da família Garbim com os biscoitos. E lá no começo eram apenas 4 receitas, aquelas receitas tradicionais de vó. E uma delas, agora nessa época de fim de ano, que o pessoal está em bastante procura, são as bolachas pintadas. E essa vai ser a receita do programa de hoje. Vamos provar para ver se ela tá boa. São bem docinhas e tem um ingrediente especial que vocês vão ver daqui a pouco. E com esse sonho que se transformou em receitas de bolacha na prática, o nosso Cooper News SC de hoje fica por aqui, deixando para você um grande cooperado abraço e até amanhã.